A paz do Senhor Jesus, tochas, a paz do Senhor, vasos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Antes de eu sair de casa, o Senhor me dava uma palavra, não pula o vídeo, tá? Seja bem-vindo a todos. Antes de eu sair de casa para mim vir para cá, para o particular com Deus, o Senhor me levava lá na passagem de Samuel, que fala sobre Samuel e o seu chamado, ainda sendo criança. Eu já orei, tá, irmãos? Eu já fiz uma oração aqui, apresentei a vida de todos nas mãos de Deus, né? Não somente quando eu estou aqui, mas pela misericórdia do Senhor, pela madrugada. Mas também, enfim, né? Deus conhece a nossa vida, Deus conhece, né? O porquê Ele nos chamou, o porquê Ele nos escolheu, embora, né, somos pequenininhos e somos como criança, né? Temos que ser como uma criança, se tornar como uma criança. Então, enfim, o Senhor estava ali falando com Samuel, né? E ele não estava entendendo o que o Senhor estava falando com ele. O Senhor chamou ele por 3 vezes. E Samuel estava servindo ao Senhor ali, sendo orientado pelo profeta Eli. E Eli estava ali já com seus olhos escurecidos, já estava com uma certa idade, já avançada. Louvado seja Deus, mas que estava na presença de Deus, né? E o importante é nós, né? Seja nós ainda mais jovens, seja pessoa mais idosa, seja criança, mas quando Deus escolhe, está escolhido. E Samuel foi um escolhido do Senhor, desde o ventre, né? Que a nossa irmã Ana orou por ele, né? Orou para ter um filho, fez um voto com Deus, e o Senhor respondeu a Ana, né? Dando ela o seu filho ali, Samuel. Que maravilha, né, amados irmãos? Quando nós clamamos ao Senhor, fazemos ali uma prova com Deus, e nós somos aprovados por Ele com uma grande bênção, com uma grande vitória. Na verdade, quando o Senhor nos surpreende, nós ficamos até assim, sem entender, porque, como eu sempre digo, o mistério de Deus não é para nós entender. O mistério do Senhor é algo sobrenatural. Então, você que está aqui neste momento, assistindo esse vídeo, confia, crê que o impossível de Deus vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa. Sabe aquela pessoa que você olha e vê que está no lamaçal, nos vícios, seja lá onde for, que você tem orado, tem clamado e parece ser impossível vir para a presença do Senhor? Creia que vai vir. Aquela porta que você almeja que ela se abre, mas você só enxerga os cadeados e não crê que Deus, Ele é o poderoso para abrir as portas. A partir de agora, em nome de Jesus, passa a crer, passa a confiar e ter a certeza que Ele é fiel para abrir. Glória a Jesus, aleluia. Então, amados irmãos, Samuel estava ali, né, aonde a arca do Senhor estava. E antes que a lâmpada do templo se apagasse, olha só que maravilha, o Senhor ali veio e chamou a Samuel. Pela primeira, ele ia até a Eli, perguntar se era Eli que estava chamando. Segunda e a terceira vez, Eli entendeu com a sabedoria do alto que era o Senhor que estava chamando o menino. Glória a Jesus, aleluia. E nesse vídeo aqui tem pessoas que estão assistindo que Deus está te chamando, que Deus está te tocando, terra, para você colocar de pé, aleluia. Neste momento, deixa Deus falar contigo. Primeiro Ele chama, porque Ele é educado, glória a Jesus. O Senhor não fala com ninguém que está descosta para Ele, desapercebido. O Senhor quer que você esteja atenta à voz dele. Olha Ele batendo na porta do teu coração. Olha Ele te chamando, glória a Jesus. O Senhor quer te levar em águas profundas, Louvado seja Deus, para subir em nível. Tem que descer na olaria. Louvado seja o nome do Senhor. Pode crer, confiar
que Deus te chamou, meu irmão, Deus te chamou como atalaia viva nessa terra, para fazer as broas novas, né? Deus não chamou nenhum soldado para ficar sem marchar. Você tem marchado, tocha? Remandaraia som. Você tem meditado na palavra, labareda. Olha, Jesus está voltando, hein? Glória a Jesus. Ele vai ali requerer os dons, os talentos, né? Que eu te entreguei, minha serva, que eu te entreguei, meu servo. Por que não usaste, hein? Por que temeste? Por que tão tímidos? Louvado seja o nome do Senhor, você ficou. Por que tão tímida você ficou? Louvado seja Deus, irmãos, quem está na brecha. Quem está em santidade e obediência não precisa temer. Passa luta, passa vento. Louvado seja Deus, porque Deus, irmãos, Ele precisa de mim, precisa de ti para fazer a obra dEle, para fazer a vontade dEle. Nós somos discípulos do Senhor na terra. Glória a Jesus. E o Senhor chamou ali a Samuel. E foi ali que Samuel, né, ali sendo orientado por ele, disse: Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouça. Glória a Jesus. Não vamos ficar desapercebidos, não. Ah, mas eu ainda não sei, mas eu não sei como fazer. Irmãos, Deus não chama capacitado. Ele chama aquele improvável, aqueles que desce, que clama, que está na presença. E ele usa, ele modela como vaso. Se preciso for, ele quebra. Você que está afastado ou ainda não aceitou a Jesus, talvez você veio de uma maneira que até você se envergonha ao lembrar de onde você veio. Mas o Senhor te tirou de lá. É para te usar, fazer de ti um vaso, né, de barro, que vaso de barro, né, suporta fogo, suporta água, suporta os dias maus, os ventos, né, louvado seja Deus, e só quebra se for na mão do oleiro. Não quebra diante da calúnia, não quebra diante dos levantes, não quebra diante das guerras, diante do mar, não se queima no fogo, porque está ali firmado na rocha que é Cristo. Amados irmãos aqui do meu canal, na verdade é o nosso canal, né? Glória a Jesus, que Deus deu para nós aqui nas redes sociais para falar do amor dele. Esses irmãos, vamos continuar aí, sempre em oração. Nós temos um propósito de oração meio-dia, meia-noite. Nem sempre dá para a missionária Mira estar orando com vocês, mas tem o propósito de oração, que não seja nesses horários, mas em todo tempo que o Senhor te tocar, que o Senhor te chamar, pela madrugada, de manhã. Vamos falar com Deus, clamar pela misericórdia, porque o povo de Deus, a igreja de Cristo, que se humilha, que clama pela compaixão do Senhor, ele age até a prol dos ímpios, né? Que poderia já ter morrido, perecido, mas quando a igreja clama, quando a igreja ora, o Senhor estende as mãos por causa do justo. Mas, amados irmãos, hoje Jesus, ele é misericórdia, né? Hoje ele é consolador. Ele consola, ele enxuga as lágrimas, dá livramento de morte. Hoje ele cuida, né? Mas, amados irmãos, está chegando o dia, está chegando a hora da justiça, né? O Senhor vem aí para separar o joio do trigo, né? E outra vez vereis aquele que serve, aquele que não serve ao Senhor. Então vamos tomar muito cuidado, irmãos. Os irmãos oram por mim, pela vida missionária Miriam, de todos os missionários, pastores, né? Louvado seja Deus, aqueles que estão mesmo, né? Aí com sinceridade, por amor, irmãos, fazendo a obra do Senhor por amor, né? Intercedendo por amor, né? Quantos hoje para fazer uma oração, irmãos, né? Porque sabe que a oração tem poder, que a oração, né? Deus age mesmo, cobra para que o milagre venha a acontecer, cobra caro, sabendo que quem faz é Deus, não é verdade? Quem faz é Deus. Eu posso dizer para os irmãos que realmente a oração tem poder, viu? O evangelho é muito mais além do que religião, tá? A oração é forte, a oração tem poder.
de quem é fiel, mas não cobra para fazer a vontade do Senhor. Não cobra para determinar um milagre na vida de alguém, né? Louvado seja Deus, você que Deus te chamou, que Deus te escolheu, não faça isso. De graça receber, de graças dai. Louvado seja Deus. E, enfim, irmão, não vou entrar muito nesse detalhe, mas vamos temer ao Senhor e clamar a Ele. Dia 21, agora desse mês de junho, tem uma vigília aqui no nosso distrito, na igreja que é onde Deus me confiou para estar colocando, né, para cuidar da obra. Eu, juntamente com a irmã Valquíria, a família dela e os demais irmãos, estamos aí sempre lutando pela obra, né? Quero te convidar a vir, a buscar a Deus conosco e deixar Deus falar contigo, né? Glória a Jesus. Eu vou estar lendo aqui. Então, irmãos, eu concluí esta palavra que o Senhor nos deu sobre Samuel. Não pensa que você não é chamado, não é escolhido. Que Deus, Ele chama, Ele capacita e é Ele quem usa. Então levanta dessa cadeira e vamos dar um jeito de fazer a obra do Senhor, hein? Livro de Hebreus, capítulo 6 e verso 13. Certeza nas promessas de Deus. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles, o fim de todas as contendas. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A promessa de Deus, irmãos, não volta para trás. Se Deus prometeu que vai voltar, que vai enviar o teu filho para buscar a tua igreja, o filho só está esperando a ordem do Pai, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar e vamos estar pronto. Quando Jesus voltar, nós já temos que estar pronto, né? Lá não entra bagagem, nós temos que estar com a nossa vida espiritual em dias, tá bom? Para Jesus nos levar, nos arrebatar. Deus abençoe vocês que assistiram até aqui. Glória a Jesus. Deus abençoa. Deus continua guardando. Deus continua livrando. Em nome de Jesus. Vocês devem estar ouvindo a serva do Senhor ali embaixo. Na unção pura ali. Glória a Jesus. É muita bênção. Agora eu vou partir para minha casa. Eu já orei, tá, Vaso? Eu não gravei eu orando, mas eu já orei, né? Que maravilha, a unção de Deus desceu. Fui renovada, né? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando. Fica na paz do Senhor.